Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Revisão para o IBGE 2021. Nesta aula, eu estarei fazendo a correção da prova de matemática do concurso de 2019 para recenseador, onde eu estarei corrigindo das questões 16 a 20. Tudo bem? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então para a correção da questão 16, tá? Foi do concurso IBGE 2019 para recenseador. O IBGE é o principal provedor de dados e informações estatísticas do país, trabalhando pesquisas que atendem à sociedade civil e os órgãos das esferas governamentais. Considere que 3 de suas diferentes pesquisas, A, B e C, sejam realizadas periodicamente de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos e de 10 em 10 anos, respectivamente. Se no ano de 2006 as pesquisas A, B e C ocorreram simultaneamente, e supondo que a periodicidade dessas 3 pesquisas se mantenha ao longo dos próximos anos, após 2016, o primeiro ano em que A, B e C novamente ocorrerão de forma simultânea. Então, olha, a pesquisa A, ela vai ocorrer de 3 em 3 anos, tá? Então, aqui, a pesquisa A, ela vai ocorrer de 3 em 3 anos. Então, ela vai ocorrer daqui a 3 anos, depois mais 3 anos, daqui a 6 anos, depois daqui a 9 anos, e assim sucessivamente. A pesquisa B, ela ocorre de 4 em 4 anos. Então, daqui a 4 anos ela ocorre de novo. Depois, daqui a 8 anos, porque ela vai de 4 em 4, daqui a 12 anos, e assim sucessivamente. E a pesquisa C ocorre de 10 em 10 anos. Então, ela vai ocorrer de novo daqui a 10 anos, depois daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e assim sucessivamente. Então, observa que a pesquisa A, ela ocorre de acordo com os múltiplos de 3. A pesquisa B ocorre de acordo com os múltiplos de 4. E a pesquisa C ocorre de acordo com os múltiplos de 10. Tá? Agora, eu quero quando que elas ocorrerão simultaneamente de novo, né? Então, basta eu calcular o mínimo múltiplo comum desses números. Basta eu calcular o MMC de uma ocorre de 3 em 3 anos. Então, calcular o MMC de 3, 4 e 10. Eu vou ver o múltiplo comum desses 3 números, que é quando ela ocorrerá de novo, tá? Então, para calcular o MMC, vamos lembrar aqui, ó, MMC de 3 números, fazendo divisão simultânea, 3, 4 e 10, né? Então, colocamos aqui o 3, 4 e 10, uma barrinha do lado. Dá primeiramente para dividir por 2, o 3 não dá para dividir por 2, repete, 4 dividido por 2 dá 2, o 10 dividido por 2 dá 5, ainda dá para dividir por 2. Então, dividindo por 2, o 3 não dá, repete, 2 dividido por 2 dá 1, o 5 não dá, repete. Bem, agora só dá para dividir por 3. Então, dividindo aqui por 3, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui eu já tenho 1, repete, o 5 não dá, então vai repetir o 5. Ok? Agora só dá para dividir por 5. Então, vai repetir o 1, que eu já cheguei no 1. Aqui repete o 1, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum é o produto desses fatores, de 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, tá? Então, o MMC de 3, 4 e 10 seria o produto de 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. Então, o múltiplo comum de 3, 4 e 10 é o 60, que é o
daqui a 60 anos, essas pesquisas vão se encontrarem de novo. Tá? Então, como elas vão se encontrar daqui a 60 anos, nós estamos no ano 2006, então 2006 mais 60 vai ser no ano 2066. Hein? Alternativa D de dado. Beleza? Tá? Então, é um exercício que envolve simplesmente o cálculo do MMC, o mínimo múltiplo comum de 3 números. Tudo bem? Vamos lá, então, para a questão 17 dessa prova. Bem, pessoal, antes de iniciarmos a questão 17, acabei esquecendo de comentar, vocês encontram aí no meu canal a playlist Múltiplos e Divisores, onde vocês vão estar encontrando mais exercícios envolvendo mínimo múltiplo comum e MDC, máximo divisor comum. É só procurar essas playlists aí no meu canal, se vocês quiserem aprofundar mais um pouco sobre esse assunto, tá? Vamos lá para a questão 17, então. Para organizar o seu serviço, o recenseador Carlos pensou em 2 opções para o mês de outubro. Pesquisar 1/4 do total de residências que ficaram sob a sua responsabilidade, ou 1/3 dessa. Ou ele vai pesquisar 1/4 ou vai pesquisar 1/3 das residências. Considerando apenas essas 2 opções de organização, caso ele dê preferência por entrevistar o maior número de residências, então isso aqui é importante, porque ele vai dar a preferência para o maior número de residências na pesquisa. Em outubro, ele terá 45 residências a mais em outubro. Então, se ele optar pelo maior número, tá? Ele vai pesquisar 45 residências a mais, se ele pesquisasse pelo menor número. Neste caso, quantas residências faltarão ser entrevistada por Carlos após o final de outubro? Olha, como eu não sei o número de residências que ele vai pesquisar, eu vou chamar esse número de residências de X, tá? Se ele for querer pesquisar o maior número de residências, então o maior número de residências seria 1/3. Ele teria que estar pesquisando 1/3 dessas residências, tá? Se ele optasse por pesquisar o menor número de residências, então ele estaria pesquisando 1/4 dessas residências, porque 1/3 é maior que 1/4. Então, olha, o que está dizendo aqui no problema? Se ele resolver pesquisar o maior número, ele terá pesquisado 45 residências a mais que se ele tivesse pesquisado 1/4 das residências. Então, daqui eu tiro a equaçãozinha que vai me dar a solução. 1/3 de x, ele optou por pesquisar o maior número, será igual a 1/4 de x mais 45. Por que mais 45? O enunciado está dizendo, se ele optar pelo maior número, então ele estaria pesquisando 45 residências a mais do que se ele optasse pelo menor número. O menor número é 1/4 de x, então seria igual a 1/4 de x mais 45. Caí aqui numa equaçãozinha de primeiro grau, então é um problema que acabou gerando uma equação de primeiro grau, tá? Vocês encontram aí também no meu canal playlists envolvendo problemas de primeiro grau, tá? Tiro mínimo, vou tirar aqui o MMC, né? Mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai dar 12. Então, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Tiro o mínimo dos dois lados da igualdade, tá? Então, 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1x, vai dar 4x. Então, tá aqui, 4x. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1x, vai dar 3x. Tá aqui, 3x
mais 12 dividido por 1 dá 12, vezes 45 vai me dar 540. 45 vezes 12, 540. Tirei o mínimo dos dois lados da igualdade, simplifico os denominadores. E vamos isolar o x na igualdade. Olha, eu tenho 3x à direita, passo para a esquerda subtraindo 4x, então vai dar x igual a 540. Então, olha, são 540 residências. Só que ele pesquisou só 1/3 dessas residências. Então, vamos lá, ver quantas residências ele pesquisou. Então, ele pesquisou 1/3 das residências. 1/3 de 540. Então, seria 1/3 vezes 540. Ok? Multiplicação de frações, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui vai me dar 540 dividido por 3. Então, ele pesquisou 540 dividido por 3 dá 180. Ele pesquisou 180 residências de um total de 540. Então, quantas faltam? Faltam, que é o que está perguntando, faltaram aí para fazer a pesquisa. Faltaram. Era um total de 540. Ele pesquisou 180. Então, 540 menos 180 vai me dar 360 residências. Ok? Resposta alternativa B de bola. B de bom. Beleza? Então, se quiser aprofundar mais sobre problemas de primeiro grau, tem playlist aí no meu canal, tá? Vamos lá para a questão 18. Bem, vamos lá para a questão 18. Ao inserir os dados coletados de sua pesquisa em uma planilha, Jorge obteve 3 percentuais distintos dados em decimais pela sequência 0,444 reticências, 0,0161616 reticências, 0,121212 reticências. Ou seja, os percentuais estão em forma de dízimas periódicas, tá? Que equivale à sequência de frações irredutíveis. Então, uma dízima vai representar a fração A sobre B, a outra C sobre D, a outra E sobre F. Sendo assim, o valor da soma A mais B mais C mais D mais E mais F. Então, eu vou precisar descobrir o numerador e o denominador das frações que geraram essas dízimas, para poder somar esses valores. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos transformar a dízima 0,4 em fração. 0,44444 reticências. Essa dízima, ela pode ser escrita de uma forma mais reduzida. 0, como o número que está repetindo é o 4, eu ponho 0,4 com uma barra em cima. Essa barrinha quer dizer que é uma dízima periódica e quem está repetindo é o 4. Então, o período dela, tá? O P período dela é o 4. Tá? É o número que vai sempre repetir. Então, como que eu transformo em fração? Primeiramente, vamos ver a regrinha para montar o numerador dessa fração. Aqui, no 0,4 barra, eu esqueço a vírgula. Que número formou? Formou o número 4. Beleza. Menos. Agora eu tiro o período da dízima. Tirando o período da dízima, que número sobrou? Tirando o período da dízima, sobrou o número 0. Então, vai ser o 4 menos este número que sobrou. 0. Pronto, está feito o numerador da nossa dízima. Vamos para o denominador dessa dízima. Observa que o período, nós só temos um único número que está se repetindo no período, que é o número 4. Tá? Então, o denominador terá tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Como no período eu só tenho um algarismo, então o denominador vai ter um 9 aí. Então, 4 menos 0 dá 4. Aqui eu vou ter, então, 4 nonos. Está aí a fração que vai gerar aquela dízima. Seria a fração
A sobre B. Então, o A é 469. Vamos para a outra dízima. A outra dízima é o 0,016, 16 e vai embora. Reticências. Então, o algarismo que está repetindo é o 16. Então, 0,016 com uma barrinha em cima do 16, que é quem está repetindo. Vamos lá para o numerador, então, transformando em fração. Esqueceu a vírgula. Que número formou? 16. Beleza. Menos. Tira o período agora. Nós estamos vendo que o período é o 16. Tirou o período, o que sobrou? Sobrou o número 0. Então, menos 0. Tá? Agora nós vamos para o denominador. Observa que o período dessa dízima tem 2 números, tá? Que é o 16. Então, o denominador será acompanhado de tantos 9s quantos são os algarismos do período, primeiramente. Então, eu tenho 2 números, aqui eu vou ter 2 9. Só que, neste caso, essa dízima, ela é chamada de uma dízima periódica composta, tá? Essa daqui é uma dízima periódica composta. Então, ela tem uma regrinha diferente da anterior, onde a anterior, logo depois da vírgula, já vinha o período. Então, ela era chamada de uma dízima periódica simples. Observa que, neste caso, logo depois do período, logo depois da vírgula, desculpe, não vem o período, tem um número. Então, por isso que ela é chamada de composta. Tá? No caso da composta, então, além dos 2 9s, vai ter 0 no denominador. Correto? Então, qual é a quantidade de zeros que vão acompanhar esse meu 9? Eu vou observar, retirando o período, quantos números eu tenho depois da vírgula, tirado o período. Eu tenho um único número depois da vírgula, que é o 0. Então, ela aqui será acompanhado de 1 0. Se eu tivesse 2 números depois da vírgula antes do período, eu teria 2 zeros aqui, ó. Então, vai me dar a fração 16 sobre 990. Está aqui. Como está falando em fração irredutível, eu tenho que simplificar. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. Então, simplificando por 2 e por 2, vai dar 8 sobre 495. Então, vai estar aqui a fração C sobre D. Então, o C é 8, o D é 495. Vamos para a última dízima. A última dízima é 0,12, 12 e reticência. Vai embora. Escrevendo de uma forma reduzida, 0,12, com uma barra em cima. Observa que logo depois da vírgula, eu já tenho o período. Então, ela é uma dízima periódica simples. Tá? Se logo depois da vírgula eu não tivesse o período, o número que vai se repetindo, ela seria composta. Aí tem uma mudança na hora de montar o denominador dessa fração. Esquece a vírgula. Que número formou? 12. 12, beleza. Menos. Retira o período do número agora. Retirou o período, sobrou quem? Sobrou 0. Sobrou de novo 0. Não é sempre que vai estar sobrando, tá? Sobre. Bem, como o meu período, eu tenho 2 números no período, tá? Porque está repetido sempre 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou seja, o 12. Então, o meu denominador vai ter 2, 9, ou seja, a quantidade de 9s que terá no denominador é de acordo com a quantidade de algarismos do período. Como eu tenho 2 algarismos, eu tenho 2 9. Aqui não vai ser acompanhado de 0 nenhum, porque é dízima periódica simples, tá? Então, 12 menos 0 dá 12, vai dar 12 sobre 99. Dá para simplificar por 3 e por 3. 12 dividido por 3 dá 4, 99 dividido por 3 vai me dar 33. Então, aqui vai dar a fração E sobre F, tá? Pede para somar A mais B mais C, olha. Então, comparando aqui as frações, olha. O A
é igual a 4, o B é igual a 9, o C é igual a 8, o D é igual a 495, o E é igual a 4 e o F é igual a 33. Então, agora eu vou somar esses valores, olha lá, tá? Então, eu vou ter ali 4 mais 9 mais 8 mais 495 mais 4 mais 33, tá? Efetuando esta soma, eu vou encontrar 533, ok? Resposta se encontra aqui na alternativa A de Amora. Show? Então, como eu falei para vocês, tem uma videoaula aí no meu canal no YouTube só falando sobre dízimas periódicas, tá? Seja ela simples ou composta. E só as dízimas periódicas você consegue transformar em fração. Tudo bem? Vamos lá para a questão 19. Bem, a questão 19, uma pesquisa realizada em um condomínio com 150 casas ilustrou-se a seguinte situação. Então, tenho aqui uma tabela, que é o número de casas entrevistadas, o número de moradores em cada casa, tá? E a quantidade de banhos diários por morador em cada casa, na terceira coluna. Correto? Está aqui uma tabela. Supondo que cada banho dos moradores deste condomínio gasta exatamente 150 litros, então cada banho é 150 litros de água. Em números absolutos, quantos mil litros de água são consumidos em um mês de 30 dias? Pelas residências em que cada morador toma 2 banhos diários. Considere apenas a água gasta com banho. Olha, esta tabela é uma tabela de banho diário. Então, eu só vou considerar aquelas em que tomam 2 banhos diários, tá? Então, só vou considerar as que tomam 2 banhos diários. Então, vamos aqui pegar na tabela as que tomam 2 banhos diários. Eu tenho aqui essa primeira linha da tabela. Então, são 12 casas com 1 morador, tá? Então, aqui foram entrevistados 12 moradores. Depois, aqui também toma 2 banhos diários. São 25 casas com 2 moradores em cada casa. Então, aqui já me dá mais 50 moradores entrevistados. Vamos aqui, ó. 2 banhos diários, nessa linha também. Foram 40 casas, tá? Com 3 moradores cada um. Então, aqui já foram entrevistados mais 120 moradores. Com mais 2 banhos diários, nós temos mais essa linha aqui, tem 16 casas com 4 moradores. Então, 16 vezes 4 já vai me dar mais 64 moradores. Aqui na última linha, eu tenho 7 casas com 5 moradores em cada uma. Então, já são 7 vezes 5, mais 35 pessoas aqui. Ó. Então, o total de pessoas, eu vou somar agora, para ter o total de pessoas. Eu vou somar o 12 com 50, mais 120, mais 64, mais 35. Então, efetuando essa soma, eu vou ter 281 pessoas, tá? Olha, como essas 281 pessoas toma 2 banhos diários e cada banho gasta 150 litros, então, estas 281 pessoas, cada uma delas vai gastar por dia
300 litros de água. Tá? Por que 300 litros? Porque cada uma toma 2 banhos diários. Então, 281 vezes 300 vai me dar um total de 84.300 litros de água por dia. Como eu quero saber em 30 dias, o total de água gasta em 30 dias, eu vou multiplicar então por 30 lá. 30 vezes a quantidade gasta por dia. Então, 30 vezes 84.300 litros. Porque por dia eu gasto 84.300. Então, 30 vezes 84.300, eu vou encontrar aqui 2.529.000 litros. Tá? O total gasto nos 30 dias. Só que aqui a pergunta fala quantos mil litros? Então, quantos mil litros? 2.529.000 litros. 1.000 litros. Tá? Porque está falando em mil. Então, eu tiro os 3 zeros e escrevo aqui 1.000. Beleza? Resposta, então, alternativa C de Carlinhos. Beleza? Então, tá aí a resposta da questão 19. Vamos lá para a questão 20 dessa prova. Bem, vamos lá. Questão 20. A fim de facilitar as pesquisas em um determinado município, o IBGE dividiu a área total a ser pesquisada em 3 regiões de acordo com o número aproximado de habitantes por região. E também levando em consideração a dificuldade de acesso aos locais. Dessa forma, a região sul ficou com cerca de 72.000 habitantes, a central com cerca de 48.000 habitantes e a região norte com cerca de 46.000 habitantes. Então, a cidade foi dividida em 3 regiões: sul, central e norte. Sabe que o censo foi realizado pelo menor número possível de recenseadores, que cada um realizou a pesquisa em apenas uma das 3 regiões. Então, não teve recenseador que fez pesquisa na sul, depois na norte, não. Ele pesquisou só uma única região, com o mesmo número de habitantes que os demais recenseadores. Então, isso daqui é importante, olha. Cada recenseador pesquisou o mesmo número de habitantes, tá? Isso aqui é importante no exercício. Então, não teve recenseador que pesquisou mais habitantes que o outro. Supondo exatos todos os dados fornecidos e que para que essa pesquisa todos os 166.000 habitantes deverão responder às perguntas do censo, determine o número de recenseadores que trabalharam nesta pesquisa. Como eles pesquisaram o mesmo número de habitantes em cada região, primeiramente nós temos que descobrir, tá? Quantos habitantes cada recenseador pesquisou. E é um número comum em todas as regiões. Por quê? Porque pesquisaram o mesmo número de habitantes. Então, para achar a quantidade de habitantes que cada um pesquisou, eu vou calcular o MDC. O que é o MDC? Maior divisor comum da quantidade de habitantes, de 72.000, 48.000 e 46.000 aí. Qual é o maior divisor comum desses 3 números? Qual é o maior número que divide esses 3 números? O maior número que divide esses 3 números é o 2.000. Ah, professor, mas como o senhor encontrou, né? Tem um processo para o cálculo do MDC. Vocês podem ver esse processo, tá? Na playlist aí no meu canal, Múltiplos e Divisores, e assistir a aula
MMC e MDC, tá? Então, o maior número que divide 72, 48 e 46 ao mesmo tempo é 2.000. Então, cada recenseador pesquisou 2.000 habitantes. Bem, então vamos lá. A região sul, quantos recenseadores fizeram a pesquisa lá? Olha, como ela tinha 72, ela tem 72.000 habitantes. Cada recenseador pesquisou 2.000 habitantes. Então foram precisos 36 recenseadores aqui na sul. Na região central, a região central tinha um total de 48.000 habitantes, tá? Como cada recenseador pesquisou 2.000, então eu vou dividir 48.000 por 2.000. Aqui vai me dar mais 24 recenseadores na central. Na região norte, quantos recenseadores fizeram a pesquisa lá? A região norte tinha 46.000 habitantes, 46.000 dividido por 2.000, foram precisos aqui 23 recenseadores. Então, na central, 36, mais 24, na sul, 36, mais 24 na central, vai dar 60, mais 23 na norte, vai dar um total de 83 recenseadores. Resposta alternativa E de excelente. Tá? Então, olha, por que eu fiz o cálculo do MDC, maior divisor comum? Porque os recenseadores pesquisaram a mesma quantidade de pessoas em cada região. Não teve um recenseador que pesquisou mais que o outro. Tá? Então, por isso, aí eu teria que achar o divisor comum da quantidade de habitantes. E como eu falei, vocês podem assistir aí no meu canal, na playlist Múltiplos e Divisores, tem uma aula especial só sobre MMC e MDC. Tudo bem? Gente, aqui eu estou encerrando esta primeira aula da playlist Revisão para o IBGE 2021. Tá? Aonde eu fiz a correção, né, da prova 2019, das questões 16 a 20, tá? Na próxima aula, eu estarei terminando a correção dessa prova, tudo bem? Aguarde que logo, logo já estarei lançando a nossa segunda aula, ok? Gente, alguma dúvida, algum dos exercícios explicados nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal e se inscreva para receber notificações de novas aulas, ok? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!